que eu acho que estava na última vez que eu vim. Alex é preto também, não é? Ah, então. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, em relação a esse caso, né? Por exemplo, não, gente, não estou zoando, não, estou falando sério. Aí o que acontece? Porque eu lembro que tinha ele e tinha outro. E aí, por exemplo, observe bem. Se eu fosse um outro tipo de obreiro e quisesse ajudá-los a entrar numa igreja, eu diria: não imite Jesus. Porque se você imitar Jesus, você vai contrariar as pessoas e você não vai passar um perfil. Eu me sinto mal de dizer isso, entende? Mas Jesus não passaria. Não passaria. Por que eu insisto em dizer isso? Pelo modo que as pessoas reagiam ao que ele falava. E eu não acho que a nossa sociedade é tão melhor do que aquela. Quando o pessoal via a novela do povo de Israel, era um tal do pessoal falar mal dos israelitas. Eu ficava assim: gente, vocês estão falando mal deles. A gente é tão diferente assim deles. Então, diante dessa questão teleológica, a ética teleológica, ela está focada nos resultados. E é comum que muitas vezes, uma empresa ser assim, a gente entende. Quando, meu casamento não está bem, né? Meu casamento não está bom, perdão, não vai bem e não está bom. E aí nisso o patrão fala o quê? Seu problema é da porta para fora. Por quê? Por causa dos resultados que a empresa tem que atingir. O único lugar, irmãos, que aceita gente problemática é a igreja. E quando o problemático se afasta, a gente ainda vai visitar. Deu para entender? O mercado de trabalho, porque a gente problemática não. Falei isso ontem no culto. Quando o faraó tem aquele sonho, se o copeiro chega para ele e fala assim: faraó, tá ruim pro teu lado, hein? Vai ser preso ou morto. Mas o que o copeiro faz? Traz solução. Eu conheço um cara, acho que o copeiro foi até promovido a copeiro mais alguma coisa. Tá entendendo? Tá entendendo? Copeiro 4 estrelas, alguma coisa assim. E aí, raciocina comigo como é que são as coisas. A ética do resultado, ela tem sua importância, mas ela não pode ser única e exclusivamente a nossa ética. Porque os resultados são importantes, mas eles não são mais importantes do que a vontade de Deus. E aí, quando eu falo de porta larga ou porta estreita, alguém vai pensar em quê? Terno, gravata. É pecado ouvir Jota Quest? Deu para entender? Pode botar brinco, piercing, tatuagem não, porque está lá na lei de Moisés, né? E aí o que acontece? Geralmente a gente pensa nisso, mas ninguém pensa na inveja, rebelião, tá entendendo? Cobiça, e cobiça em todos os sentidos, porque quando a gente fala em cobiça, o nego pensa logo em sexo, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente está invejando o cargo do irmão, irmão. A gente às vezes nem sabe o preço que o irmão paga de estar naquele cargo, e a gente está invejando o cargo. Já viu aquela pessoa que boicota o trabalho do irmão só para o irmão cair e a gente assumir? Já viu aquela pessoa que assim, enquanto for aquele líder ali, eu não ajudo? E aí depois que o líder cai, porque fizeram de tudo para derrubar, aí depois que o líder cai, aí todo mundo chega para ajudar. Aí eu pergunto se as pessoas estavam deixando de fazer para o irmão, e agora elas estão fazendo para Deus? Entende a questão indo da ética teleológica e indo agora para a ética deontológica, que é a ética do dever. A ética do dever. Não é difícil ficar apaixonado pela sua esposa nos primeiros meses de casamento. Não é difícil ser fiel à sua namorada no primeiro mês ou na primeira semana de namoro. A questão é: quando o inverno chegar, varize, calvície, deixa eu ver, quando a barriguinha tanquinho vira barriguinha tocinho,
E aí, quando a gente, tem aquela casa sem filho, sem criança, que a gente, vamos tentar ver se tem relação sexual 7 vezes na semana, vamos ver se a gente consegue, vamos embora. Agora com criança, será que esse ano dá? Não tem como, deu para entender? E aí, tá dando para entender como é que é o negócio? Ou de repente você fala assim, agora vai, aí daqui a pouco, mãe, pai, tô com medo. Entendeu? E aí? É fácil a gente estar apaixonado, quando você chega do trabalho e a esposa está arrumadinha, é início de casamento. Agora quando ela está com aquela camisa furada do político, aquele moletom que o fundo vai lá no joelho, o marido agora que usa cueca furada, antigamente só comprava Zorba, Calvin Klein, agora não, agora está daquele jeito. Isso quando não está, com aquelas marcas indecentes deixa pra lá. Entende como é que é o negócio? Tem marido que pelo menos lava, tem uns que deixam lá para a mulher lavar. Então a ética deontológica tem a ver com o dever. Ou seja, ele não é mais o que era, mas eu não me casei com um corpo, eu me casei com uma pessoa. Ele agora está chato depois que ficou desempregado. Ela agora ficou chata depois que eu fiquei desempregado. A gente agora está vivendo numa vida difícil, porque as coisas que a gente comprou, que estava tudo novo, agora está tudo velho, está tudo amassando, e chama mecânico, conserta o carro, e não sei o que lá, e volta, e a máquina de lavar conserta a manutenção, a televisão funciona no tapa. Então, essas coisas estressam e às vezes prejudicam o relacionamento. E aí você está no trabalho, aquela mulher linda e maravilhosa que não mora com você e ainda não passou pela sua mão, porque talvez ela se transforme na bruxa Memé também, entendeu? E aí o que acontece? Isso que é mulher de verdade. Aquele colega na faculdade cheio de paciência e bota a mão no queixo e fica ouvindo você falar, não é igual o cavalo, o animal do teu marido que não te dá ouvido porque está vendo o jogo de futebol. Mas é claro que ele é paciente. Tá dando para entender? Ele está de olho na boutique dela, como dizia o forró antigamente. É fácil isso. O outro já comprou na boutique, é outra situação. Então eu não sei se dá para perceber que a ética do dever é aquela questão do tipo, precisa ser feito. Precisa ser feito. É aquela questão de assim, politicamente, pastor, não vai por aí, mas biblicamente é o seu caminho. Por que você acha que matavam profetas? Porque eles eram simpáticos? E tinha uns, principalmente os palacianos, que quando eles chegavam no rei, eles chegavam na habilidade, Quando Natã vai falar para Davi, que Davi foi um safado sem vergonha, Natã começa com uma história. Ele conta uma novela, ele conta um caso, ele conta, um negócio assim, como assim, tô sabendo que tem um cara aí, e aí quando ele percebe que Davi está injuriado, aí que ele vai, mas até lá ele fica devagar. Você deve imaginar por quê, Elias não era igual a Natã, porque Elias era independente. Mas, aqui pregou e deu para entender? Pregou e meteu o pé, porque deu ruim. Então, não sei se deu para você perceber que a ética do dever é aquela coisa tipo trabalho de mãe. Quem é que nunca ficou chateado com mãe? Quem nunca ficou com raiva de mãe? Quem nunca? Por quê? Porque elas faziam o que devia ser feito. E muitas vezes o pai fazia o quê? Vê com a sua mãe. Ou então falava para ela assim, teu filho fez não sei o quê. Entende como é que é o negócio? E aí a mãe matava no peito, então ela virava um policial mau da situação.
Mas por que ela fazia isso? Porque ela se importava com você. Então eu não sei se dá para perceber que tem a ética teleológica e tem a ética deontológica. Claro que, obviamente, há um modo mais rico de se transmitir isso que eu estou falando. Mas eu sou Roberlan Julião, palavra simples, né? O meu jeito baixada de falar é esse aí, né? Como diz a minha esposa, Roberlan, aprende a falar como pastor. Estou tentando, mas ainda não consegui não. E aí, a gente vai para a ética cristã. E a ética, o bom de estudar o que você fala é isso, né? O computador está lá, mas eu lembro. A ética cristã está relacionada a essas duas perspectivas. Uma, que é a parte teleológica. Qual é o objetivo? O objetivo da ética, no nosso contexto como cristãos, é o que? Glorificar a Deus. Então há um telos sim, há uma finalidade sim. É aquele caso, a igreja não gostou do pastor Roberlan, não gostou, come menos. Eu quero me apresentar a Deus aprovado, que não tenho que se envergonhar. E eu falo para os meus alunos, quer ganhar dinheiro vai vender Jequiti. Quer ser pastor? Pastor, é errado o pastor ganhar dinheiro? Não, mas se você fizer pensando no dinheiro, você não faz. Porque tem aquele crente endinheirado que é ovelha, mas tem aquele crente endinheirado que olha para você e fala assim: sem mim nada podes fazer. E você precisa ser macho. Desculpa as pastoras, né? A pastora não precisa ser macho não, tá? Mas assim, se você é homem, precisa ser macho e dizer o seguinte: olha, isso aqui é o que Deus quer de mim e isso aqui é o que eu vou fazer. E se vocês não deixarem, eu vou cantar em outra freguesia. E se não tiver outra freguesia, eu vou ser youtuber. Pronto. Então é importante ter essa ideia. A sua ética é glorificar a Deus. Quando você, por exemplo, chega e tira a sua máscara, quando você chega e acerta a sua vida com o seu pastor, com a sua igreja. Eu lembro que eu estava numa associação pastoral e o pessoal da associação perguntou: sua anuidade na ordem dos pastores está em dia? Eu falei: não. Desculpa, estou cheio de problemas, cheio de conta para pagar, e assim, entre dever o Estado e dever a ordem, eu devo a ordem. Não queria dever, mas estou devendo, devo, não nego, pago quando puder. Já entrei em contato com o meu secretário executivo para ver se tem um financiamento. E essa é a minha situação. Eu não tenho que mostrar que sou bom para ninguém. Esse sou eu. E máscara é um negócio que não dura, irmão. Máscara é um negócio que não dura. Não dura. Não dá para a gente ser 100%, né? Não seja demasiadamente justo, porque você vive num mundo torto. Por exemplo, estou vindo para cá hoje. Aí quando eu dou uma freada, sai debaixo do banco do carona uma garrafinha mini da Antártica. Falei: meu Deus, alguém da oficina deixou uma garrafa aqui. Aí eu falei: eu vou parar no posto de gasolina e vou botar na lixeira. Quando eu paro no posto de gasolina, quem está? Está o irmão Edson, diácono da Igreja Batista em Parque Regina, um bairro próximo da minha igreja. Sabe aqueles diáconos que falam e todo mundo ouve? É o irmão Edson. Eu falei: não, como é que eu vou tirar uma garrafa de cerveja do meu carro e vou botar? Eu falei: eu vou para Vila Kennedy assim mesmo. Falei: meu Deus do céu, se vier, sei lá, uma blitz, alguma coisa, vão me zoar, vão ver Bíblia, e Jesus e tal. E aí eu falei: quando eu chegar na igreja eu vou tirar. Eu falei: não, primeiro eu tenho que contar, porque como é que eu vou tirar antes de contar? Deu para perceber que, olha como é que é o negócio, a garrafa não é minha, meu mecânico deixou lá, mas eu vivo numa sociedade que, se alguém disser que o Clidenor tem uma amante lá no Maranhão, vai todo mundo dizer que ele é safado, vão bater nele, vão xingar, vão fazer e acontecer, vão linchá-lo na internet, e depois, quando souberem, está arriscado alguém nem pedir desculpa, ficar só quieto.
Gente, vamos deixar o pastor para trás? Não é assim que o pessoal faz? O pessoal maltrata a gente, persegue e depois fala assim: ah, mas já passou, né, pastor? Deixa isso para lá. Entende? A pessoa assassina a minha reputação e depois fala assim: ah, deixa para lá. Deixa para lá, miserável. Daqui a 20 anos vão lembrar disso na minha vida e ninguém vai lembrar de você. Deu para entender? Então a ética do dever é o seguinte: eu vou fazer o que deve ser feito, talvez eu seja crucificado. Lembra, Jesus era chamado daquele que expulsava demônio da parte de Beelzebul. Olha, fica lá vigiando o túmulo, porque aquele embusteiro disse que ia se levantar no terceiro dia. Seus irmãos não acreditavam nele. Deu para entender? Esses são os homens, esses são os seres humanos. E é bom lembrar, tá? Você é ser humano também. Ou você acha que você nunca prejudicou alguém? Ou você acha que você nunca desqualificou um jovem porque você não gosta de pular e o jovem pula no culto e você achou que ele não era espiritual? Ou você nunca desqualificou um idoso porque na hora de repente, vamos levantar a mão, vamos bater palma, ele aprendeu lá atrás, não com Jesus, mas com os missionários, né? Que deu certo? Opa, obrigado, meu irmão, valeu. E é nisso. Aqui também já? Opa, perfeito. Deixa eu ver aqui. Tem como você só entrar no Twitter e botar no vídeo? Ah, não, esse daqui é Twitter Lite, deixa pra lá. Então, obrigado, valeu. Aí, perdão, desculpa te incomodar, mas no Facebook então, tá legal? É só botar na live. E aí depois eu boto o título. Ah não, bota o título de ética na live. Se puder marcar o lugar, PIB Vila Kennedy. E aí nisso, diante disso, porque a gente falta 7 minutos aqui para a gente terminar, mas 7 minutos se contar com a questão de internet é até bom, porque é pouco tempo. Internet a pessoa não quer gastar muito tempo não. E aí a ética cristã seria deontológica no dever de guardar tudo que ele ordenou. Lembra? Olha, vão, façam discípulos, parará, ensinando a guardar tudo que eu ordenei. Então é nosso dever guardar o que Jesus ordenou. O suporte está ali, aí depois é só colocar em pé e botar no banco, tá, meu irmão, se puder. E aí nisso, em relação a guardar tudo que ele ordenou, tem gente que dá vontade de eu ficar com raiva. A raiva até vem, né? Porque a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Então às vezes o indivíduo faz um negócio que sobe aquela raiva em você. Mas o ódio já é aquele negócio mais, né? É aquele negócio mais rebuscado, é requintada, é um negócio, né? É como aquele caso assim: a emoção te assalta, o sentimento você nutre, é um negócio diferente, entende? E aí, nesse caso, eu tô, olha, mordido com o irmão fulano, mas eu sei que eu não posso. Eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que amar. Então a minha ética dentro do dever vai fazer com que, e detalhe, decisão minha, ninguém está vendo. Não é desse daquele ali, ó, tá na caixa. Aí, bota em pé por gentileza, tá, irmão? Isso Aí, em relação a isso, a gente, deixa eu só olhar aqui um negócio. A gente muitas vezes não para perceber se, Clidenor, mais uma vez, desculpa, você é um nome que eu sei, né? Até porque é meu amigo, né, no Facebook. Dá só uma olhada no vídeo, se tá direitinho, tá bom? E aí nisso, meus irmãos, a importância de a gente guardar o que ele ordenou e a importância de além de guardar o que ele ordenou, a gente ir mais além, glorificar a Deus. Então o aspecto teleológico é glorificar a Deus, e o aspecto deontológico é o que? Fazer tudo o que ele ordenou, né? Não precisa gastar teus créditos todo não, tá? Viu, ficou legal, show de bola. Se não ficou legal, aí a gente começa de novo lá. E aí, irmãos, para a gente fechar, eu gostaria
de que a gente pensasse em alguns textos. Eu falei aqui sobre a importância de Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos. Não vou pregar, vou apenas ler. Se você puder, vai lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, todo mundo viu? Perfeito? Foi? Então vamos lá. E Deus falou todas estas palavras. Eu estou tranquilo porque ainda é 17, hein? E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os teus estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então você percebe que Deus fala sobre a importância de prioridade a Ele em primeiro lugar. E aí nisso, agora parte do nosso trato com as pessoas. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Inclusive, não vamos prejudicar a vida dos outros também, né? Tem gente que mata os outros na unha, não é mesmo? E não adulterarás. Não adulterarás. Vamos pensar na conjunção carnal e no pensamento impuro e na olhadinha. Não vamos ficar apenas pensando no adultério, né, de um camarada que tô fazendo amor com outra pessoa. E aí nesse caso, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Tem gente que fala mal dos outros e não é verdade. Pensa nisso, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Está valendo para as mulheres também, não cobiçar nem a mulher do próximo, nem o homem da próxima, tá bom? Nem os servos ou servas, nem o boi ou jumento, nem qualquer coisa alguma que lhe pertença, né? Então aqui está os 10 mandamentos. Em relação a Miqueias, capítulo 6, Miqueias, capítulo 6, devido à exiguidade do tempo, não vou poder, gostei de falar exiguidade do tempo, devido à exiguidade do tempo, eu não vou poder pedir os irmãos para procurarem Miqueias capítulo 6, eu vou ler aqui, Miqueias capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 12, diz assim: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor está clamando a cidade, ó sensato, é sensato temer o teu nome. Ouça, tribo de Judá e assembleia da cidade, não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos entre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso e suas línguas falam enganosamente. E aí, Mateus capítulo 5, versículo 11 a 16. Mateus capítulo 5, versículo 11 a 16. Diz assim o texto bíblico:
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perseguido por causa da justiça, tá, gente? Não é porque ficou devendo coxinha na cantina, não. Então vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, colocam-na no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E por último, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí. Opa. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer entrem na internet, quer assistam Netflix, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para cariocas, nem para fluminense, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. É bom a gente lembrar que a gente corre o risco de, por causa da nossa vida, da nossa falta de ética cristã, estar contribuindo para que pessoas não creiam no Evangelho e não sejam salvos. E nós podemos também estar contribuindo para que pessoas não estejam entre nós na casa do Senhor, ou para que saiam da casa do Senhor, ou para que nunca entrem na casa do Senhor. E que nós lembremos, muito mais importante do que o moralismo farisaico no aspecto pejorativo, o moralismo puritano no aspecto pejorativo, em que parece que eu sou muito bonzinho, que eu sou muito correto, que eu sou muito espiritual. É bom lembrar que o alcoólatra só larga a bebida quando ele se assume alcoólatra e busca ajuda, porque reconhece que precisa de ajuda. Então nós encerramos aqui falando sobre a importância da ética, definindo ética, falando sobre a ética teleológica, falando sobre a ética deontológica e falando sobre a ética cristã a partir de Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos. Gente, muito obrigado pela oportunidade e obrigado também pelos 5 minutos de prorrogação. Que Deus assim nos abençoe. Valeu demais, gente boa. Abraço.